Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é o espetacular Dias de Abandono, da escritora, do escritor italiano, Elena Ferrante. A gente sabe que é um pseudônimo. E Elena Ferrante, para você ler, você tem que ter estômago, porque ela vai te socar ali mesmo. Ela vai botar o dedo na sua ferida e ainda vai fazer assim. Em algum momento do livro, você vai se sentir atingido por ela. Não só nesse livro, mas em outros livros, em outras narrativas, e é muito cru. E eu estava lendo esse livro, quer dizer, a história não tem nada de extraordinário. Narra a saga de uma mulher que, ao ser surpreendida, entre aspas, pela notícia de que o marido iria deixá-la após 15 anos de casamento, ela vai ter que se virar, ela vai ter que sobreviver a isso. Então, como em qualquer luto, né, em primeiro momento, ela não vai aceitar, então ela vai negar. Em segundo momento, vem a dor, né, a dilaceração do corpo mesmo, né, tudo dói, aquilo sangra. E depois ela vai racionalizar, ela vai procurar motivos para aquilo. E num outro momento, ela vai começar a superar. Então, é a história da Olga, mãe de 2 filhos pequenos, que vai ter que aprender a viver sem o marido, e aí essas viagens dela, né, nas possibilidades, aquela obsessão e as tentativas de viver um outro relacionamento. Em suma, é isso aqui, nada extraordinário. Mas o que tem de extraordinário nesse livro? É a forma como é descrita, é a narrativa, porque qualquer história merece ser contada, desde que você saiba como, né? E Elena Ferrante faz isso de uma forma assim maravilhosa, porque você mergulha no desespero da Olga, na obsessão, na compulsão, na depressão, em todos aqueles sentimentos que vão transbordando dela, né? Ela chega ao fundo do poço, quase, fundo do poço. Assim, todo mundo já dormiu achando que não ia amanhecer e o dia amanheceu com sol, né? Quem nunca atravessou uma madrugada sofrendo por amor? Põe o dedo aqui. Ninguém pôs. Pronto. Acabou. Não tem. Se você ama, é como diz o Julian Barnes naquele livro Altos Voos e Queda Livre, toda história de amor é uma história com um final infeliz. Porque ou a morte vai separar, ou esse amor vai terminar, porque ele termina mesmo. Né? Então, assim, não existe um final feliz, ao contrário do que a gente foi levado a acreditar nos contos de fada, não existe um final feliz para nenhuma história de amor. Né? Ela tem uma história, né? A sua continuidade, o percurso sim é feliz, o final nunca é feliz. Então, a gente aprende que a gente tem que aproveitar o amor enquanto ele está ali. Então vamos lá. A narrativa de Elena Ferrante é tão impressionante porque você vai vivendo a angústia desse luto, né? E a Olga, a protagonista, ela realmente ela enlouquece, né? Ela pira o cabeção. Quem sofre com isso? As crianças, a outra pessoa, né? Porque o que a gente precisa saber numa separação é que ninguém rouba ninguém de ninguém. Se uma pessoa chega para o relacionamento é porque existe o espaço ali. Não existe essa coisa de roubar porque ninguém pertence a ninguém. Né? E a gente fica acreditando que as pessoas nos pertencem. E a gente fica se descabelando por isso. Não, para, respira. Né? Ninguém é de ninguém. Então, se chegou uma outra pessoa, foi porque você não tinha mais, não estava ocupando espaço nenhum. Né? Bom, e aqui nesse caso, a protagonista ela é pega de surpresa, né? Ela não viu o casamento acabar. E que é uma coisa muito comum. Ninguém é pego de surpresa, não. A gente é que finge que as coisas não estão acontecendo. E nunca é. Então, assim, eu sempre digo, primeiro, quando uma separação acontece, uma separação desse tipo,
né? Um casamento que se desfaz não pela morte, né? Então, quando existe uma separação, nunca é uma surpresa. A gente que vai negligenciando todos os sinais. Em segundo lugar, é muito difícil terminar um relacionamento porque a gente sempre acha que o outro é nossa propriedade. Ah, eu não vou conseguir vê-lo com outra pessoa, vê-la com outra pessoa. Claro que vai. Ué, se você acha que não vai conseguir, separa um pouquinho, né? Dá essa distância necessária, né? Mas não é sua propriedade. Depois a gente acha que pode modificar ainda, então a gente vai insistindo naquele relacionamento, insistindo. Não, às vezes não dá para modificar nada. A gente tem que saber a hora de interromper aquela história e partir para outra. Depois a gente acha que nunca mais vai acontecer o amor na nossa vida, que a gente não vai saber ficar sozinho. Sabe? Acontece o amor, sim, outras vezes, né? E a gente não pode ser descrente disso. Mas a gente tem que investir, né? Investir no amor sempre, vale muito a pena. Eu acho que vale. Então, eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto, eu queria pedir a licença para ler para vocês, porque é um texto assim que teve bastante repercussão. Eu digo assim: o casamento acabou, mas a sua vida não. E por que sua vida deveria acabar com isso? Em primeiro lugar, é preciso entender que um relacionamento não termina da noite para o dia. Ele vai se desgastando, dando sinais de que está minando, até que um dia acontece. A gente tem a péssima mania de negligenciar os sinais e, quando o anunciado se cumpre, a cara é de surpresa e estupefação. Certo, você não queria nada disso e está com o coração partido, com o orgulho ferido, o amor próprio esfacelado. E o mundo é um lugar injusto e muito angustiante. Mas saiba que muitos já viram e atravessaram madrugadas turbulentas e viram o dia amanhecer com sol e brisa. E viva a integridade. Salve. É mais comum do que se imagina terminar um relacionamento, mas algumas pessoas olham para esse evento como se fosse uma sentença de morte. Nunca foi e nunca será. E pode ser mais fácil de ser encarado se algumas coisas forem levadas em consideração. Então, o que a gente vai levar em consideração? Número 1. Se você tem filhos, saiba que eles estão sofrendo também. Muito embora não saibam dizer e nem verbalizar, não torne as coisas mais difíceis para quem tem tão pouco entendimento da vida e não escolheu nada disso. Aproveite para passar mais tempo com eles. Não caia na tentação cruel de afastar as crianças do pai. Falar mal do seu ex para eles. Afinal, é ou foi seu marido, mas é pai dos seus filhos. E eles precisam saber por conta própria se o progenitor presta ou não. Número 2. Não fale mal do seu ex para os parentes dele, para os amigos dele, para os inimigos, para ninguém. Por mais que se sinta tentada, o melhor é calar-se. Se sentir uma vontade incontrolável, reclame para o terapeuta, que é altamente recomendável, ou para o espelho. Dentre muitos motivos, vou apontar somente um. Se vocês voltarem, o que vai fazer com as palavras malditas? 3. As mulheres, quando se separam, para não ficarem para baixo, querem se vestir melhor, se arrumar mais, fazem de tudo para ficar de bem com a vida. Isso deveria ter sido sempre e não depois do término. Mas ainda dá tempo. Melhor tarde do que nunca. Assuma sua parcela de culpa. Sempre há um lado, o outro lado e a verdade. 4. Tramar para esse episódio um plano sórdido de vingança deve ter passado pela sua cabeça. E com a mesma velocidade que veio, precisa ir embora. Não caia na tentação. Nunca. 5. Tentar acorrentar o ex na relação naufragante é terrível, sufocante e angustiante. Você não vai se sentir melhor e nem ele. Ligar no meio da noite dizendo que a criança está com febre, aparecer no trabalho, encarar a roda de amigos no bar. Não queira ser nessa novela mexicana a Roberta Helena ou a Manuela Cristina, a protagonista louca que dá vexame e passa recibo. 6. Vasculhar as redes sociais atrás de notícia, dar incertas em lugares que ele costuma frequentar, fazer um perfil fake para colher informações. Sua separação pode ser uma trama, mas não precisa fazer dela um drama, certo? 7.
Buscar amigos, família, novos passeios, novas oportunidades, qualquer coisa que alivie a alma, que tire o peso do sofrimento e a amargura do abandono. Voe duplo e de asa delta. 8. Nunca, mas nunca caia na tentação de se achar a pior pessoa do mundo e que ninguém mais vai lhe querer. Ou tentar se prender ao primeiro relacionamento que aparecer como se fosse uma tábua de salvação. Tenha paciência, dê tempo ao tempo, fortaleça-se primeiro. O amor virá em seu tempo, assim que seu coração se curar. 9. Busque ajuda profissional. Um psicólogo faz toda a diferença. É o profissional que vai lhe ouvir, ajudar a transitar por mares bravios e revoltos e a içar velas e aproveitar novos ventos. Autoconhecimento é tudo para não repetir os mesmos erros e ficar achando que homem não presta, homem é tudo igual, homem só quer mulher fácil e outras tantas baboseiras que se repetem sem pensar. 10. A separação é um luto que precisa ser vivido, entendido, elaborado. E como em todo processo de luto, um dia você vai acordar respirando melhor, com vontade de viver de novo, sem chorar e sem se lamentar. Ter raiva é normal, sentir saudade, ciúmes, tristeza também. Mas sobreviver é a ordem do dia e em nome de tudo que você viveu e tudo que tem para viver, cumpra essa ordem. E aí, o mesmo texto, os homens podem trocar por ela, por uma mulher, troca ele, ela por ela, troca pelo que você quiser. A regra é a mesma, a gente precisa sobreviver. Ninguém nasceu grudado em ninguém, né? E aqui nesse livro o que a gente vê é que a Olga, ela abandonou tudo para viver a vida do Mário, coisa que você não faz de jeito nenhum, é preciso ter uma independência. Não existe aquela coisa de caminhar na frente ou caminhar atrás. Caminha-se lado a lado. O companheiro, a companheira é um parceiro de jornada, né? E não é uma pessoa com quem você vai seguir, né? Olhando, mirando os passos. Não, vai seguir junto com você. É preciso que se tenham vidas independentes, é preciso que se tenham amigos, né? Tem alguns casais, eles mergulham dentro do relacionamento e viram uma ilha. Ninguém mais chega perto, né? Eles se bastam. E é uma coisa que eu tenho muito medo, eu e meu marido, porque eu vivo muito bem com ele, a gente se dá muito bem. Então a gente se basta. Né? Então a gente gosta das mesmas coisas, a gente vai a show, a gente conversa, a gente tem assunto o dia todo. Se eu não me movimento, né, e fico chamando as pessoas tal para encontrar, etc., vivemos só eu e ele, só eu e ele, só eu e ele. E o que me apavora é um dia esse relacionamento terminar pela morte de alguém, porque eu acredito que é assim que deva terminar o nosso relacionamento, e a gente não ter mais amigos, não ter mais a quem recorrer. Né? E ficar sozinho, realmente isolado no mundo, porque a gente se dedicou somente um ao outro. Isso não pode. Então a gente precisa ter a vida independente, ninguém pode viver em função de ninguém, isso não existe. E foi exatamente o que a Olga fez. Então, para ela retomar a vida, né, ela precisou respirar novamente e conseguir enxergar luz no final do túnel, né, um dia nascendo mais especial, porque todo mundo sobrevive ao final do relacionamento. Né? Ninguém merece morrer por amor, né? Foi um tempo, Romeu e Julieta e outras tantas histórias aí horrorosas, né? Uma vez eu estive em Verona, eu tava vendo todo mundo escrevendo embaixo do balcão da Julieta o nome, e aí me cutucaram assim, né? Tipo, você não vai escrever? Eu falei, tá louca? Isso é uma história de amor que deu errado, né? Eu quero distância desse povo que morre, eu quero pelo menos viver esse amor para ter história para contar. Eles nem tiveram, né? Os Capuletos e os Montecchios se pegaram lá, né? Em Verona tudo se respira, Capuleto e Montecchio. Eles se pegaram e Romeu e Julieta se foi. Eu quero saber do amor que pode dar certo. Eu também não tenho tempo a perder, nem você. Então é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena. Leia o livro, mas se prepara porque Helena Ferrante é Helena Ferrante. Ok? Mais uma vez, muito obrigada por sua visita em meu quintal. Espero merecer sua presença aqui uma outra vez. Tchau, obrigada, até a próxima.